Fala, galerinha. Hoje estamos na mais uma edição do podcast da FPDE, Conexão FPDE, e hoje com um convidado super especial, conhecido de todos no desporto escolar, atuou durante anos no Núcleo de Esporte e Lazer, para quem não sabia, como eu, treinador de handebol, atleta de handebol também, cara super gente boa, meu amigo de coração, Jorge Paulo, salva de palmas. Obrigado. Muito bem. E aí, Jorge, primeiro agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. A gente sabe que o desporto escolar aqui no Pará é construído de muita luta, de muita batalha, e você é um desses batalhadores. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui, contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória aqui no desporto escolar e também na nossa federação, na FPDE, que você tem colaborado muito em desenvolver aqui no nosso estado e também no Brasil. Seja bem-vindo. E, Jorge, conta um pouquinho pra gente como é que veio essa paixão pelo esporte. Como foi que surgiu? Tu já foi atleta de handebol, não é verdade? Então, como é que surgiu essa paixão para te poder estar aqui hoje, onde você chegou? Toda a sua trajetória, toda a sua experiência aqui no desporto escolar. Conta um pouquinho pra gente como foi que surgiu essa paixão. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e estar aqui passando um pouco da minha experiência, da minha vivência dentro do esporte. E tudo começou em gostar do esporte mesmo. Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de praticar esporte. E, como todo garoto, gostava de futebol. Só que eu era um péssimo jogador de futebol Igual eu. com os pés, né? Eu comecei assim também, né? Eu queria ser jogador de futebol, mas não deu. Começou... Então, no meu tempo de garoto, a gente brincava na rua, brincava no quintal lá de casa. E numa dessas brincadeiras, a gente brincava com travinha com goleiro, né? O que era o nosso goleiro se machucou e eu fui para lá, pro gol, né? E desde aí eu comecei a brincar no gol. E na rua que eu morava, tinha uns campeonatos lá, né? O pessoal me viram jogando e me convidaram para brincar. E eu fui. Formaram um time e o time chamava-se São Paulo, né? Eu passei a participar dessa equipe. Era uma equipe tipo de futsal, né? Mas era em quintal mesmo. Inclusive, os campeonatos eles ocorriam lá na casa do pai da Sandra Ribeiro, né? Mas assim, isso aí tu tinha que idade aproximadamente? Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Já tava... 10 para  12 anos. Sétima né? série, oitava, né, na época. E a gente, o pai da Sandra, né, o falecido, que era o presidente do Remo, né? Ele tinha um quintal lá e ele tinha umas traves lá. Era tipo uma quadra de handebol não, de futsal miniatura, né? Mas era chão. E tinha esses campeonatos lá. E eu brincava lá, né? A gente tinha Como goleiro. como goleiro, né? Aí foi, né? Então, eu morava na Curuzu, né? Isso ocorria na Antônio Baena, em frente ao Baenão, que era a casa do pai da Sandra, né? Esqueci até o nome dele. Foi presidente do Remo. Não me recordo. Eu sou um pouquinho mais Ribeiro, novo. Não... O sobrenome dele é Ribeiro. Os gemistas todos conhecem. Então, a partir daí eu fui... virei também goleiro de futebol. Né? E jogava no Souza Franco, onde eu estudava, né, nas aulas de educação física. Na época, o meu professor era o professor Sérgio Sarubi. Ele me viu jogando, gostou e me convidou para participar do Combatente. Então, fui ser goleiro do Combatente, disputamos campeonatos paraenses juvenis, né? E fiz uns testes lá no Remo, mas lá no Remo tinha muita fechada, não consegui ingressar, mas continuei, né, na minha jornada como atleta de futebol
E depois eu recebi um convite para treinar lá no Esporte Belém. Eu fui treinar no Esporte Belém. Treinei, fiz uns bons jogos lá, bons treinamentos. Inclusive, já estava treinando com os profissionais, né? Só que eu não segui mais porque eu tive que fazer o vestibular, eu tive que optar. Então, Ou fazia vestibular, ou eu seguia a tentava ser carreira, atleta. tentava a carreira de Então, vôlei. nesse meio termo foram o quê? 5 anos? De 12 até aproximadamente 17, 18 anos. Isso, foi mais ou Como menos atleta. isso. Como atleta. Goleirão, né? Ó, o Remo perdeu esse atleta aí, né? Infelizmente não quis. Mas e aí? Daí pro handebol? Porque Tá. a gente sabe, né? Vou chegar lá. Daí pro handebol o teu professor teve um papel importante, né? Pra poder te direcionar e te colocar no Sim, time. com certeza. Com certeza. O Saruba, ele foi um professor e um técnico muito bom, né? Ele tinha um carisma muito grande com os seus atletas e ele me colocou nessa linha. Então, depois eu fui fazer vestibular, né? E eu, na verdade, eu queria fazer para arquitetura, porque eu desenhava bem, até hoje eu desenho bem, mas eu tinha uma grande paixão por desenho. Eu ia fazer para arquitetura, só que era um péssimo em física. Física para mim era muito difícil. Matemática até que eu levava, mas física. Aí eu, com medo de não passar em física, eu desisti da arquitetura. Aí fui fazer a escola de educação física, né? Naquela época os testes eram mais difíceis, porque existiam as partes práticas, né? E era muito difícil mesmo. Tanto é Não era só passar na prova, né? Escrita. Tinha que fazer os testes. que quando eu fiz, o Dutra, que jogou no Remo, ele não passou na prova. Um jogador de futebol, ele não passou. Por quê? Ele tinha um problema de coordenação. Ainda tinha teste de coordenação Tinha também? teste de coordenação, né? Os testes de coordenação era difícil. Tinha aquele que você andava na trave, que era o teste de rítmica, né? Aquela trave de rítmica, você tinha que... Ele não conseguiu passar nesses testes. Bom, eu fui aprovado, comecei a cursar a educação física, e dentro da educação física, sim, eu jogava uma capoeira também. Eu gostava de jogar capoeira. E eu tinha muita flexibilidade por causa da capoeira. E aí a gente foi, eu jogava, passei a jogar também futsal, né? Quando, para mim, negócio de clube, né? O pessoal me via, bora jogar um futsal. Aí eu jogava futsal, jogava futebol, jogava futsal, jogava futebol. E jogava minha capoeira. E eu sempre fiquei, como eu morava longe, eu morava lá no satélite, era bastante longe naquela época, né? Era muito, do lado de lá era só mato, lado, né? Tinha Coca-Cola, já existia, mas não tinha aqueles conjuntos que tem hoje. Então, eu, para não ir em casa, até porque ficava difícil ir em casa e voltar, eu ficava na escola. Eu almoçava por lá, dava meu jeito. E nesse período de descanso, de meio-dia até 2 horas, quando começava as aulas, eu ia lá para cima da cantina e ficava treinando capoeira sozinho lá. Eu tinha esse negócio, quando eu queria uma coisa, eu corria atrás, eu me dedicava para mim. Eu gostava de ser o melhor, eu queria ser o melhor. Então, uma vez no sábado, como começou agora a carreira por handebol, eu no sábado estava treinando sozinho lá em cima, né? Porque tinha acabado mais aulas lá. E eu desci e vi o pessoal treinando handebol lá na quadra. Pessoal Haroldo Melo era o técnico, era a seleção para estar treinando. Aí eu me aproximei e disse, professor, eu posso treinar um pouquinho lá com os goleiros, porque eu sou goleiro de futebol, eu queria pegar um pouco mais de agilidade. Eu estava olhando ali e vi que os goleiros de handebol, eles têm muita agilidade, né? Porque a bola arremessada com a mão é mais rápida do que com os pés. Assim, mais rápida que eu digo assim, também, né? porque com a mão você coloca onde quer, com o pé você não tem
Às vezes você quer colocar num lugar e não vai. Exige um tempo de reação bem melhor, né? Já tinha essa visão de professor também, né? De técnico. Pois é, daí ele está lá, Edivaldo, aí chamou o mestre Edivaldo, né? O professor Edivaldo, hoje em dia ele é mestre, né? Ele é doutor, inclusive. E disse, Edivaldo, bota o Jorge lá para fazer uns treinamentos lá. Aí fui, né? Aí me botaram lá no gol, e evidentemente que quando começaram a arremessar a bola, eu me jogava igual como no campo, né? Mas eu fui, com o tempo, fui pegando as técnicas. Resumindo, passou o tempo, eu estava melhor que os dois que estavam treinando lá, tecnicamente. Digo melhor tecnicamente, mas eu não tinha a experiência que eles tinham. Sim. Né? Tanto é que, sim, num desses treinos, o Divaldo machucou a vista, deu um deslocamento de retina, ele parou de jogar. Né? E parou de jogar e eu continuei, tinha os outros goleiros, e tinha uma competição nacional, era um campeonato brasileiro de handebol em São Paulo. E eu estava cotado para ir também, né? Só que no dia da viagem, a viagem era de madrugada, tipo 8 horas da manhã, o professor do reuniu todo mundo e eu fui cortado. Mas ele explicou por quê. Ele disse, olha, o Jorge tecnicamente ele está melhor do que os dois goleiros que estão convocados, que na época era o José Antônio, o professor José Antônio, que foi do Colégio Reitinho, foi do Colégio NPI, e tinha o Armando também, né? E só que ele não tem experiência para uma competição desse nível. E quanto tempo de treinamento tu teve, mais ou menos, até essa convocação? Eu acho que uns 4 meses. Só isso? Foi muito rápido, hein? Porque a competição ia ser em agosto. Eu comecei a treinar mais ou menos de março para abril. Então tu conseguiu pegar a técnica de handebol muito facilmente, né? Devido à capoeira. Exatamente. Que tu praticava. Foi uma novidade para mim, eu não sabia que tu jogava capoeira. A capoeira, ela me ajudou em muitas coisas. Muitas coisas mesmo, principalmente dentro dessa área do esporte. Aí, tá claro, eu fiquei triste, né? Fui para casa, chorei porque eu estava com a mala pronta, mas normal, né? Mas digo, não. Tanto é que tem uma das frases que eu devo falar no final, não sei se vai perguntar, mas era essa. Eu vou até dizer a frase. Então, encare a derrota, não encare a derrota como frustração, e sim como motivação. E foi isso que eu fiz. Talvez seja um dos momentos mais difíceis para atletas, é o corte. Treinar durante um longo período e no final acabar não participando da competição, né? Essas experiências fazem parte. É uma coisa importante. Augusto Cury, acho que vocês conhecem Augusto Cury, é um psicólogo, psicanalista, muito conhecido no Brasil, tem vários livros escritos. Ele diz uma coisa, num dos livros dele que eu li, que os pais não preparam seus filhos para a derrota, só preparam para a vitória. Então, esse é o grande mal que está tendo hoje em dia nesses nossos jovens. Então, essa quantidade de suicídios que você vê, o que anda acontecendo no Brasil tem muito a ver com isso. E às vezes os jovens não são preparados para a derrota, somente para a vitória. O esporte não está relacionado, por exemplo, o tanto que tu vai conseguir bater, mas o tanto que você vai conseguir apanhar, o tanto que você aguenta, porque é mais difícil, como tu falaste, é tu conseguir levantar de uma derrota. A gente vê muitos exemplos de atletas que vão se superando e vão conquistando. Então, tu sair do futebol, primeiro do futsal, passar para o futebol e conseguir evoluir tão rápido tecnicamente no handebol, então a gente mostra esse espírito de superação que tu tem desde jovem, né? E que já vem se aplicado também na sua vida profissional, como treinador e também como na gerência, né, do desporto escolar. Mas continua aí, me conta, depois dessa e tem uma coisa muito importante para quem quer ser goleiro de handebol. Eu tentei e não consegui. Não basta você ter agilidade, você ter uma velocidade de reação boa, se você não tiver coragem.
A coragem é o mais importante de tudo. Porque eu já vi muitos goleiros bons, mas não tem coragem. Não é E fácil. você encarar um adversário com a bola na mão, ele entrando cara a cara com você e olhando no teu olho, não é fácil. Correndo o risco Ainda de mais acertar quando teu a rosto. primeira lambada no rosto é complicado. Foi aí que eu desisti. Quando eu levei a primeira no rosto, eu desisti. Eu voltei a ser goleiro de futsal de novo. Para mim já foi o contrário. Aí eu fiquei mais, Não deu pra com mim. mais vontade de defender mesmo. O handebol eu sempre gostei de assistir, mas nunca foi a minha praia, assim, ser goleiro de handebol. Eu também fui goleiro de futsal, não dos melhores, mas eu gostava de brincar. Inclusive, goleiro bom a gente tem aqui também, né? O nosso coordenador Mauro, ele sempre foi goleiro de futebol, de futsal também, goleiro dos bons. Eu não sei se tu sabia, o Mauro Nagata. Mas, assim, passar pro handebol, eu não tive essa coragem toda, não. Eu fiz, na verdade, 2 treinos com a seleção aqui de Castanhal e no segundo treino eu desisti. Eu disse, não, isso não é para mim. Então, realmente, além de tecnicamente, como tu falou, tu foi muito corajoso, porque na primeira bolada no rosto a gente realmente repensa se é isso que a gente vai querer continuar sendo. É verdade. Inclusive, num dos treinamentos aí, eu cheguei a desmaiar com uma bolada no rosto. Desmaiar assim. Eu apaguei alguns segundos, aí voltou. Foi foi do Maurício Martelo. O cara jogava polo aquático, sabe? Que ele tinha o arremesso forte. Tem umas pessoas que têm um arremesso muito forte. Tem alguns que vão Foi até com na aquela maldade. bola antiga. Detalhe, foi aquela bola, aquela pênalti antiga, branca. Eu não cheguei a conhecer. Foi uma paulada bacana. Mas eu continuei, né? E assim foi, né? Eu passou essa experiência, mas eu continuei dentro. Passei a jogar nos clubes, né? Joguei em vários clubes, joguei pelo SESI, joguei pelo Yamada Clube, joguei pelo Clube Universitário, que era um clube que foi formado, era da Universidade Federal, né? Pelo Clube Universitário, que mais? Bancrévia. Eu fui atleta do Bancrévia e fui técnico do Bancrévia também. E num desses clubes, o Yamada Clube, nem o Remo, joguei pelo Remo e pelo Paysandu. Né? Aí o pessoal diz, pô, mas tu não é Paysandu? Não, mas quando eu jogo pela camisa que eu visto. Né? Não importa o clube que eu torço. Mas eu estou vestindo uma camisa que eu tenho que honrar ela. Então, joguei pelo Remo, a gente foi para uma dessas competições aí para fora, a gente foi para o Piauí disputar uma Copa Nordeste e nós fomos campeões lá no Piauí. Na época o Remo ele era patrocinado pelo Lapinha, pelo dono do Lapinha, né? E quando a gente chegou, a gente entregou o troféu para ele ofereceu um almoço para a gente na casa dele, ela foi legal. Uma experiência muito bacana. E assim foi. A minha entrada no handebol foi dessa forma. Eu fui buscar uns exercícios para melhorar a minha técnica dentro do futebol e do futsal. Se tu não tivesse ficado na escola ali, fiquei treinando a capoeira e visto a turma jogar handebol, talvez tu não tivesse seguido esse caminho, né? Verdade. E aí depois, para ser treinador, que foi que te instigou? Para ser treinador, como eu já gostava do esporte e como praticava o esporte, eu estou com 66 anos, mas eu joguei jogando o mesmo campeonato, joguei até os 53, 54 anos, mais ou menos. Né? Até ano passado brinquei um pouco. Né? Eu parei agora de jogar mais porque eu estou com um problema de varizes na perna, então pegar bolada na perna não vai ser muito legal. Mas até então estava brincando com o pessoal. De vez em quando a gente se reúne, digo a gente, sendo da minha faixa etária, se reúne lá no NEL, a gente pede o NEL um domingo e passa a manhã toda brincando, fazendo torneio entre. Eu estava ainda competindo, mas eu tive que dar essa parada por problema de saúde mesmo. Né?
Mas a minha passagem para técnico se deu por causa de gostar do esporte, né? Assim como eu fui técnico em futsal também, porque eu trabalhei lá no Colégio Santo Antônio, eu trabalhei no Colégio Santo Antônio, trabalhei no Colégio Santo Afonso e eu trabalhava nos dois. E atuava como eu técnico. Eu tinha os horários lá no Santo Afonso e tinha os horários no Santo Antônio. Eles não se batiam. Também eu não montava horário, né? Claro. Uhum. É porque a minha carga horária no Santo Afonso permitia que eu trabalhasse em outro local. Eu tinha o Colégio Santo Antônio. E no Colégio Santo Antônio eu tive uma turma lá de escolinha, que depois virou uma turma de treinamento, de futsal. De futsal. Aí a gente disputava os Jogos Católicos. Os Jogos Católicos são jogos que envolvem todas as escolas católicas, participava do Colégio Nazaré, Colégio do Carmo, Colégio Gentil, Colégio Santo Antônio, todas as escolas católicas participavam desses jogos. E do JEPS também conseguia participar? Consegui. Participei do JEP, mas do JEPs, com futsal, eu acho que eu não participei com Santo Antônio, e também consegui implantar o handebol lá depois e participei com o handebol. O handebol e futsal participou do JEPs. Eu já JEPS. estava no Santo Afonso. Agora, como foi uma coisa engraçada, a minha ida para o Santo Afonso, né? Eu comecei a trabalhar, entrei no Estado, me formei em 1984, e em 1984 entrei no Estado. Me formei em janeiro, e em abril eu entrei no Estado. Né? Fui trabalhar lá para Mário Covas, a minha primeira escola, Cristo Redentor. É uma ruazinha que fica em frente à sede do Clube do Comerciário, uma ruazinha embora. Só mato. A mato hoje não, hoje está dentro. Naquela época era só mato. Tinha uma casa aqui, era igual casa do interior, sabe? Uma casa que está lá. E eu ia embora, era lá no final da rua. Era muito longe. Mas eu ia, estava lá. Depois eu comprei uma moto, aí melhorou. Depois eu consegui, eu morava no Satélite. Eu consegui uma transferência para o Helena Guilhom, que fica dentro do Satélite. Ou seja, era bem pertinho de casa. Né? E lá, como eu falei, jogar capoeira, né? E quando eu mudei para lá, eu tinha 15 anos. E lá eu comecei a dar aula de capoeira para a garotada lá, e eu fiz um grupo, conheci o pessoal lá e formei aquele grupinho. Tanto é que hoje em dia, se você for no Satélite e perguntar pelo meu nome, ninguém me conhece. Como é teu nome lá? Capoeira. É o Capoeira. Eu tinha capoeira. Até hoje eu tenho um colega que fala capoeira. Então, assim, né? Então a gente fez esse trabalho lá na capoeira. Aí, quando eu já estava vamos subir mais um pouco. Eu já estava com 18 anos já na faculdade, eu já estava formado, né? Eu entrei na Helena Guilhom. Já vindo já do Cristo Redentor. E lá na Helena Guilhom, eu implantei o handebol, e levar o pessoal para o JEPs também, atletismo, o que eu podia colocar, eu colocava. Né? Aí chegou no ponto do JEPs. Aí como tu passou assim, a tua transição assim, de professor para começar a ser gestor, coordenador técnico, realizar competições estudantis? Porque antigamente não era o NEL, não era Núcleo de Esporte e Lazer, era DEAF, né, era departamento. Como foi essa tua transição que tu saiu e começou a trabalhar essa gestão dos jogos escolares aqui no Pará? Para quem não sabe, o JEPs é o segundo dos jogos mais antigos do Brasil. Sim. Então tem muita história, são 67 anos para o Paraná. Então começou com a minha readaptação. Eu tinha minhas turmas lá de handebol no Santo Afonso, né? E eu tenho vitiligo, tanto é que a minha cor não é essa. Eu era bem moreno. Eu era mais moreno que os meninos aqui. Era bem moreno mesmo. Eu não era negro, mas era um moreno escuro. Quando eu te conheci, tu já estava bem avançado no vitiligo. Eu tive com 11 anos, eu tive vitiligo. 11 anos.
Não, na verdade, com 8 anos, apareceu aqui no joelho, cotovelo e no tornozelo. Aquela manchinha branca. Uhum. Aí foi passando, foi aumentando aos poucos. Só que ela disparou com 35 anos, quando eu perdi a minha tia. Era a pessoa que me criou, praticamente. A minha mãe trabalhava, mas quem cuidava de mim era a minha tia. Então, quem tinha mais convivência comigo era a minha tia. Então, eu já estava na faculdade, entendeu? E estava com 35, é claro, 35 anos, eu estava formado, eu estava dando aula. E ela morreu atropelada, né? Foi atropelada, morreu 3 dias depois. Não. Isso me abalou muito. Isso fez com que disparasse a vitiligo. Então, um O fator vitiligo, emocional, né? ele é uma doença que ele é muito no psicológico da pessoa. Não é remédio que cura, não é medicação. Pode dar medicação que for, ela não vai curar. Está aqui. É no subconsciente. Então, se não trabalhar o subconsciente, aí é uma droga. E foi o que aconteceu, né? A morte da minha tia me abalou muito e aquilo aí disparou. Aí, pá, pegou. Hoje em dia tem 99% de vitiligo. Então, por causa disso, eu tive que me adaptar. Porque eu trabalhava num local que era descampado. Muito sol e eu estava para pegar um câncer de pele. Aí, numa das minhas consultas com a dermatologista, ela disse: você não pode trabalhar no sol. Eu vou te readaptar. Ela fez um laudo. Eu fui para a perícia, sentei lá com mais 2 médicos, uma psicóloga, uma socióloga, para me readaptar. E aí daí tu foi Aí encaminhado para o daí DEAF. eu passei a trabalhar, continuei no Santo Afonso, mas eu passei para o turno da noite. Aí eu trabalhava de supervisor. Saí da sala de aula. Aí o professor eu levava o ponto assim, né? Professor de educação física não curte muito ficar sentado, foi não. um peixe fora d'água, né? Uhum. Aí tinha aqueles alunos à noite que sempre são mais perturbadores, né? Alunos de periferia. Dava trabalho, chamava, conversava. Só que, graças a Deus, eu era muito respeitado lá. Eles me ouviam muito. Eu nunca tive trabalho assim com um aluno assim, de uma outra forma. Eles me ouviam. Você não quer ouvir hoje, não quer escutar a aula hoje, não quer participar? Não, perguntou, então vai-te embora, não fica perturbando o pessoal. Tá bom, hoje eu tenho R$1 aí para pegar o ônibus. Então, vai-te embora. Pronto. Mas daí resolvi. Bom, daí foi. Foi quando a SEDUC criou a corregedoria. Com a criação da corregedoria, ela precisava de pessoas para trabalhar. Então, o que a secretária Rosa Cunha fez à época? Ela pediu para, na época, quem era? Agora é COE, na época, eu não lembro qual era a coordenação. Chamou a coordenação lá que lidava com os professores do Estado e pediu para chamar todos os readaptados. A gente foi para uma reunião, casa cheia, viu? Quase assim, muito readaptado. Né? E ela disse que ia dar um curso e ia precisar dos readaptados para trabalhar na corregedoria. Aí teve o curso, né? Todo mundo fez o curso. E assim eu passei a trabalhar na corregedoria. A gente fez quase 6 meses de curso jurídico. Né? E a gente fui presidente de processo administrativo, fui presidente de sindicâncias. Né? E isso também ajudou muito. Uma sindicância, ela dura um mês, né? Mas ela pode ser prorrogada mais um mês. Então, o PAD ali já dura de 2 meses, 2 a 3 meses, mas pode ser prorrogado. Então, você corre atrás de tudo, monta tudo, faz o relatório final e envia para a corregedora. Então daí vem essas tuas habilidades administrativas, né? Daí que a gente conseguiu muita experiência em cima disso. Só que quando eu saí
Eu já não estava querendo realmente ficar mais, porque o negócio estava muito pesado, muito pesado. Aí eu estava querendo sair, eu consegui sair. Como eu consegui sair? O professor Mário Cardoso, não o que foi secretário, Mário Cardoso, ele sempre foi do xadrez, ele. Ele teve uma ideia, ele estava em Salinas, ele teve uma ideia, montou um projeto e levou para o secretário e o adjunto de educação, chamado Projeto Xadrez Escolar. O secretário gostou e mandou ele tocar para frente. Eu já tinha saído da corregedoria, estava trabalhando na CAEC, que é uma coordenação de cursos. Aí foram lá conversar, tá, e eu passei a trabalhar com o Mário Cardoso. Então, qual era o curso? A gente não ensinava aluno a jogar. O curso era para professor. Então, o curso era, nós ensinávamos o professor a ensinar a jogar. Entendeu? Então, essa que era a metodologia. Uma metodologia muito boa, muito legal mesmo. Era uma formação que vocês faziam. No caso, era para todo o estado ou específico para alguma região? Não, a gente fez primeiro Belém. Belém. E depois todas as USES na época. As USES DRE, né? Agora é DRE, né? A gente rodou praticamente todas elas. E eram convidados 2, 3 professores de cada município para comprar. Eram 60 vagas. E a gente, a SEDUC comprou cerca de 3.000 tabuleiros, peças, relógios, né? E a gente distribuía, dava o curso e distribuía, Então, foi bom, foi legal, porque a gente sabe que o xadrez ele é muito estratégico, ele melhora muito o raciocínio lógico, né? A parte de estratégia, a parte de concentração. Isso foi muito, muito bom para os alunos. Para quem fez o curso e botou em prática, foi ótimo. Agora, quem não botou em prática, aí já é um problema, não. Mas essa ideia era maravilhosa. Quem sabe até não pode ter novamente, né? Sim. Poxa, é um projeto tão bom que hoje em dia Tanto é que agora, em 2022, né, vocês sabem que em 2022 eu fui devolvido para a SEDUC. Sim. Eu passei 1 ano na SEDUC. E durante a minha estada na SEDUC, eu criei um projeto de ginástica laboral, né? E comecei, eu mesmo dava uma vez por durante os 5 dias, era um dia por cada setor. por andar. E a gente começou a desenvolver, cansativo, claro, mas fazia parte. Aí eu soube que podia contratar estagiários. Aí foi quando o primeiro que apareceu para mim foi o Matheus. O Matheus, que viaja com a gente. Aí eu olhei o currículo dele, quando eu vi Fit Dance, eu digo, é esse? Nem pode chamar esse aqui. E veio o Gustavo também, que era outro rapaz também. Então os dois, eu passei a coordenar e eles passaram a executar. Aí dentro disso aí, eu criei um projeto, só que só ficou no papel esse. Um projeto de xadrez na SEDUC. Só que só ficou no papel. Não deu tempo de ser implementado ainda. Não foi implementado. Eu saí de lá, aí não foi para frente. Bom, daí... Aí tu chegou no DEAF, depois desse processo de readaptação, fazer o curso, aí teve o projeto de xadrez. Tá. Só que eu já tinha, antes de eu ir para o Santo Afonso, vamos retroceder um pouco, antes de eu ir para o Santo Afonso, eu tinha ido para o DEAF na época, com a professora Graça Vilhena, a coordenadora. Ela me chamou para lá e foi lá, comecei a trabalhar lá, mas eu só ajudava lá, algumas coisas. E quando tinha jogos, eu ajudava com o pessoal. Depois eu saí, fui para as escolas, aí foi quando eu fui para o Santo Afonso. E o meu retorno por Aguaranel foi na gestão da professora Glória. Isso em 2000. Como começou? A gente estava na SEDUC, eu e o Mário. Como a SEDUC
ela tinha uns projetos lá, mas eram projetos educacionais mais voltados para dentro da escola. Então, ela chamou a gente para ir para o NEL. Então, o projeto Xadrez Escolar foi para o NEL. Foi eu e Mário fomos lotados no NEL. Aí, demos todos os cursinhos lá, o projeto acabou, porque projeto ele tem início e fim. Ele tem tempo para iniciar e para terminar. Não era um programa. Não era um programa, era um projeto. Aí terminou. E ela me convidou para mim continuar lá e coordenar os GEPs. Aí foi quando eu comecei a coordenar os GEPs. Aí depois ela saiu, entrou o Álvaro, ou foi o Álvaro, foi antes dela. Não, acho que eu não trabalhei com ela, foi antes. E assim foi. Então eu fui ficando. Aí, entrou depois a professora Cláudia, professora Cláudia, o Cristiano também. Eu continuei lá. Aí depois voltou eu saí da coordenação. Né? Voltou para a SEDUC e retornou já com o professor Arruda. Pois é. Aí foi em 2022 que eu saí da SEDUC e voltei. E quando o Arruda assumiu, ele me convidou para assumir novamente a coordenação técnica. Que aí veio a experiência dos grandes eventos na tua vida, né? Porque só quem está à frente sabe da dificuldade que é de realizar uns jogos escolares no estado do tamanho do Pará. É bem difícil. Como foi quando tu viu a primeira vez, assim, responsável por na verdade, ainda foi na gestão da professora Ana Glória. Sim, da Glorinha. Foi. Porque quando eu passei para o NEL, eu passei em 2011. Então tu pegou o JJ que aconteceu aqui no Pará, exatamente. Né? Em 2012, eu viajei pela primeira vez com a delegação, o professor Gaúcho, Antônio Hackenhar, mais conhecido como Gaúcho. Um abraço era pro Gaúcho, o chefe de delegação e eu fui como oficial. Cuiabá. Chegando lá em Cuiabá, lá no hotel, ele me chamou: Jorge, vou te dar logo uma missão, toma aqui. Organiza os quartos, os apartamentos. Hoje eu peguei assim. Quase 200 pessoas, né? Já tá bom, meu pai, faz conta para cá, para organizamos e o pessoal entrou. 2013, Jogo da Juventude, Belém do Pará. Aí eu fiquei como chefe de delegação, foi quando eu assumi pela primeira vez o chefe de delegação de Belém, e o professor, quem foi o chefe do Pará foi o Baeta, o professor Baeta. Ele foi o chefe de delegação do Pará. Eles ficaram hospedados no antigo Beira Rio, lá na Eduardo Cabral. E eu fiquei como chefe de delegação da equipe de Belém, das equipes de Belém. Eu não ficava em hotel. De Belém, então eu morava em Belém, então não tinha por que ter hotel. Porque tem duas delegações do estado que vai ser da cidade e do estado. Tem essas duas delegações. E a partir daí eu fiquei. Aí ficava eu, o Albino. Naquela época, o COB, ele realizava o 12 e 14 e o 15 a 17. Então eu ficava como chefe de delegação do 12 e 14 e o Albino como 15 a 17. Né? O Gaúcho já não queria mais. Aí outra vez já foi o Isaías, outra vez já foi o Mauro Camelo, e assim foi. A gente se revezava. Então foi uma experiência muito boa, porque eu conheci muitos amigos, fiz muita amizade, conheci os costumes de outras cidades, a gente ganhou experiências também na parte esportiva de ver variedades de modalidades. Só em poder observar o que acontece fora do estado e poder tentar implementar aqui no nosso. Fui como técnico de wrestling, porque naquela época tinha que ter o CREF, né? Só quem tinha um CREF era o Denilson. Ele precisava de 2 pessoas, 2 técnicos. Olha aí, mais uma atividade que eu não sabia que tu fazia. Pois Foi técnico do wrestling. Técnico do wrestling. E olha a minha sorte, que nesse dia, nesse ano, o COB, ele sorteou algumas modalidades para participar de um curso. E o wrestling foi um. Aí tu foi fazer o curso. Aí eu fui para o Espírito Santo fazer um curso de wrestling. Teve essa sorte.
com um cubano. Aí já é mais um currículo, né? E o wrestling é uma modalidade que, por incrível que pareça, pouca gente conhece aqui no Pará. Não é tão difundido, né? A Federação do Wrestling é uma tem das que trabalhado. mais traz medalha. Sim. O Denilson esteve à frente, né, da federação durante muitos anos e ele tem feito esse trabalho para poder tentar difundir cada vez mais. O wrestling ele tem essa facilidade porque os atletas vêm da luta marajoara, que é muito parecido com o wrestling. O wrestling, na verdade, ele era conhecido como a luta olímpica. Sim. Né? Luta olímpica. Aí ele mudou para esse nome, o wrestling, né? O Denis sabe explicar melhor, mas ele tem agora duas categorias, né? Que é a greco-romana e a livre. E a diferença, me parece que a greco-romana você só pode pegar na parte da cintura para baixo. Né? Uma coisa assim. E na livre não, você pode pegar no pescoço, no braço. Você tem que só botar a costa do cabra no chão. Eu já estou até me perdendo já, Jorge. Goleiro de futsal, goleiro de futebol, goleiro de handebol, agora também treinador do wrestling. Xadrez, eu tinha esquecido do xadrez. A experiência é muito vasta, né? Ainda tem mais um pouquinho, né? A gente vai entrar agora nos jogos escolares, né? Na FPDE, que após o JJ, também a FPDE tem um papel importante na tua vida. Na verdade, você tem uma contribuição muito grande com a FPDE, você tem contribuído muito durante esses anos. Como foi que a FPDE apareceu na federação? E o Gerson me chamou para ser o diretor financeiro. Eu aceitei e a partir de 2016 nós ficamos no trabalho até 2023. Né? E com a nova gestão, que eu vou ser como presidente e fiquei agora como vice. E nesse decorrer muitas coisas aconteceram, porque foi quando retornou o GEBS. Sim. Retornou o GEBS. O GEBS já existia antes, né? Só que era a seleção. E o GEBS voltou só como escolar. Então, quem viaja é a escola campeã. Antes, quem ia era a seleção do estado. Né? Inclusive, eu cheguei a ser. Não fui o técnico, fui o auxiliar técnico de uma das seleções mais vencedoras da época. Nós fomos vice-campeão brasileiro. A técnica era a professora Finada Cleia, a minha comadre, inclusive, e eu era o auxiliar dela. E a gente foi vice-campeão lá no Mato Grosso do Sul. Com handebol. E o GEBS voltou como escola. E a CBDE foi muito legal nesse formato dela, de trazer só para a escola e pegar só a categoria de 12 a 14 anos. Né? Todo mundo conhece o formato dela. Tem antigamente, nos Jogos da Juventude, você era eliminado, você tinha que vir embora. Você tinha que sair do hotel. Isso era uma coisa muito, para nós como chefe de delegação, era uma coisa muito complicada. Onde iria hospedar essa turma? Exato. E a CBDE mudou, né? Agora com as divisões, né? As séries, ouro, prata, bronze e cobre. O formato da CBDE foi muito legal, porque eles criaram as séries A, B, a série ouro, prata, bronze e o cobre, que é uma equivalência do futebol, série A, B, C e D. Ela vê que o esporte é muito mais do que somente ir lá para privilegiar os campeões, os melhores. Também tem que ser participativo. E é uma coisa que a CBDE tem, é que ela quer o aluno participando do início ao fim. Então, por isso que ela criou isso. E foi muito legal uma atitude muito boa da CBDE de criar esse formato. Então, dentro do trabalho... Você mantém o atleta ocupado até o final da competição. Do trabalho que vocês fizeram à frente da FPDE foi principalmente organizar e aproximar a federação junto da SEDUC, através do NEL, né? Então, hoje, graças ao trabalho que foi feito durante todos esses anos, houve essa aproximação e transformar a federação em uma parceira na realização do GEPS. É algo que é muito importante
pro esporte escolar aqui no Pará. E tudo isso vem através de você e do Gilson também, que trabalharam muito nessa aproximação para fortalecer cada vez mais. Porque, assim, aqui não tem vaidade. O que importa para a gente, né, da federação, e isso eu sigo o exemplo de vocês, é fazer o que for melhor para o desporto escolar do Estado. Me conta como foi essa importância, como foi essa transição, entendeu? Como foi esse processo de aproximação? Olha, o que foi mais importante nisso aí foi trabalhar com responsabilidade, respeito e principalmente honestidade. Como você falou, a gente não fez a coisa para nós, para a gente aparecer, não. A gente nós começamos a fazer a coisa para o atleta, para o desporto escolar, para crescer. Uhum. Né? O nosso estado começar a aparecer dentro do esporte nacional. Porque antigamente só dava o sul, sudeste, algumas vezes o nordeste. O norte ele era tido como aquele que, sabe? A gente sempre ficava relegado para segundo plano, terceiro plano. Acho que a gente fez um trabalho bem coeso para começar a botar o nosso esporte, as nossas modalidades lá em cima. Porque o foco não somos nós, né? Como tu falaste, o foco sempre vai ser e sempre será os atletas. São os meninos e meninas. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o Pará, ele sempre viajou de ônibus. Era o único estado, praticamente, que só viajava de ônibus. Uhum. Ainda quando era jovem da juventude. Todo mundo ia de avião. Todo mundo ia de avião. Os outros estados. Os outros estados sempre vão de avião e o Pará sempre ia de ônibus. Uma das viagens mais cansativas foi quando foi realizada em Londrina. 3 dias? A gente foi para Londrina de ônibus e voltamos de ônibus. Então foram 3 blocos de 2 ônibus cada, 6 ônibus. Então foi uma viagem muito cansativa. Assim mesmo a gente ainda conseguiu alguma coisa. Porque você vai de avião, chega no mesmo dia, uhum. Você descansa, você tem tempo até para treinar. Nossa, é muito penoso para os meninos e para as meninas. Agora, para quem viaja de ônibus quase 3 dias, é complicado. Você chega cansado. Aí no outro dia, quando tem um dia de descanso, até que é bom, mas quando não tem, outro dia tem que competir. Aí o rendimento vai lá para baixo. E a CBDE veio e mudou essa realidade. Exatamente. Então, quando a CBDE entrou, que a gente começou a ter as passagens aéreas bancadas pela CBDE, foi muito bom. Você vê que o Pará disparou. Foi. Ganhou primeiramente 19 medalhas, já no outro ano já ganhou 40 e assim. Então, só vem crescendo cada vez mais. Né? Apesar de esse ano agora, de 2025, ter de ônibus, mas trouxeram bastante medalhas. Foram 35 medalhas. Mas houve o planejamento, né, que nós planejamos para que os atletas chegassem com um dia antes, para ter esse tempo de descanso. É isso também. Que foi sugestão sua. Já foi uma ideia. E até a própria cidade, né, Sim. que ela deixou 2 dias para chegada e 2 dias para saída. Já avisando isso. Esse Então, tempo de descanso. Por que sair para chegar lá num dia antes? Tem que ter chegar com um dia de descanso, para dar um descanso. Tinha que ser assim. Uhum. Tinha alguns que davam conta, mas não. Pensaram os meninos. Tem como tu viaja 3 dias, por exemplo, para Londrina, e tu chega para competir no outro dia, no atletismo, 1.000 metros, 2.000 metros, qual vai ser o rendimento desse atleta? Então é um caso a se pensar, né? Então a FPDE está fazendo um bom trabalho, graças a Deus está indo bem. A tendência da gente melhorar, né, cada vez mais. Está vindo a Copa aí, né? O handebol tem uma competição nacional e uma internacional de handebol. A gente vai tentar fazer essa Copa para ver se
leva alguém. Ainda tem outras competições, né? No meio do ano tem muitas competições. Vão ter 4 brasileiros esse ano, né? Contando com o de handebol, mais a ginasíade e mais o JEBs, sub-14. Então a gente tem um calendário bem cheio para esse ano. Recheado, né? Também tem o golfe, né? Que também vai ter esse ano. A gente sabe que ainda não é muito difundido, mas a gente também vai tentar implementar junto com a Federação de Golfe. A gente tem buscado contatos para que a gente também possa trazer todas as modalidades, para dar oportunidade para esses atletas que talvez estejam esquecidos aí. E a gente sabe que todo esse trabalho, hoje, que a gente tem o reconhecimento da comunidade escolar, do Estado, pelo bom trabalho que tem sido feito nos últimos anos, foi graças também à competência e à dedicação que foi feita por você para a federação. E a gente não pode também deixar de falar que você tem dedicado o seu tempo, as pessoas sabem, você já falou para algumas pessoas também, né, que você está afastado do NEL, mas mesmo assim continua aqui na federação trabalhando. Então, como é que tu está vendo assim esses planos para o futuro? Realmente como é que tu está pensando em fazer? Conta aí pra gente, que a gente está apreensivo aqui para... Não, vou continuar na federação. Até então eu tinha até te falado que eu ia ficar só esse ano, né? Uhum. Mas eu vou continuar na federação, né? Do NEL eu não retorno mais, eu de licença, 2 anos. Então assim, a cada 4 meses eu tiro a licença, eu renovo a licença, vou renovar até terminar, depois eu vou pedir minha aposentadoria. Tá cansado? Ou realmente acho que é um momento, outro e momento? Também problema de saúde, né? Eu tive uns problemas de saúde aí, até o médico mesmo pediu por causa os estresses, né? A gente pensa que não, mas a gente fica muito estressado interiormente, que é o pior estresse que tem. Quando é aquele estresse que você extravasa, é bom, mas aquele que E a gente tu sabe... vai segurando, só pode explodir por dentro, é o pior que tem. Então, Jorge, queria só pedir aqui que você pudesse dar uma última palavra para se despedir do nosso público aí que acompanhou até o final. A gente sabe que é uma história muito bonita e o interessante do podcast é que a gente possa trazer para ouvir essas histórias, ouvir essas experiências, ter esse conhecimento de causa de quem realmente tem trabalhado pelo desporto escolar, que é o objetivo do nosso bate-papo. Então, claro que a gente vai tentar sempre melhorar, então a gente pede desculpas desde já, né, por qualquer situação, mas a gente quer agradecer aqui também a nossas colaborações, que é o Café Samba House, que sempre está apoiando a gente, que nós fomos almoçar hoje lá, né, com o apoio do nosso amigo Valdo, agradecer ele. Agradecer também o Colégio Setem, que aqui em Castanhal, que é o espaço que nós trabalhamos. Então, ele tem oferecido toda essa infraestrutura para que a gente trabalhe o podcast, e a gente quer, cada vez mais, trazer convidados voltados para o desporto escolar, tanto professores como atletas, para que a gente possa conhecer um pouco mais deles, que talvez a gente não saiba da dificuldade que a pessoa teve para chegar até onde chegou. Muita gente pensa que é fácil, muita gente pensa que está apenas por estar, mas a gente tem que conhecer e realmente ter esse bate-papo. Agradecer também aqui a doceria da Ana, que hoje nos ofereceu os doces para poder compor a mesa, e principalmente agradecer aos colaboradores da FPDE, que estão aqui nos bastidores, colaborando com tudo, com a produção e tudo mais. Então, obrigado a todos, obrigado meninas e meninos, e Jorge, obrigado por tudo que você tem feito, não pela federação, mas principalmente pelo esporte escolar. Então, o seu papel é fundamental. E hoje, quando a gente fala em JEPs, quando a gente fala em JEBs, todo mundo fala do Jorge. Então, tudo isso não foi construído à toa. Tudo isso é fruto de muito trabalho e de muita competência. Então, gostaria de parabenizar você por tudo que você tem feito pelo esporte, por tudo que você tem feito pela federação, e dar as palavras finais para você encerrar aqui o nosso podcast, mandar um abraço aí para a família, mandar um abraço para os colegas de trabalho, que eu tenho certeza que vão acompanhar aqui esse bate-papo. Tá bom. Mas antes, deixa eu contar uns causos que aconteceram durante essa... para você ver que
os jogos é tão importante para essa garotada que uma vez, eu não tô lembrado qual foi a cidade, se foi lá em Cuiabá, não lembro qual foi. Mas Jogos da Juventude, equipe de futsal, Melgaço, lá do Marajó. Aquelas crianças nunca saíram de lá. Nunca viram uma escada rolante, né? Nunca. Quando eles entraram naquele hotel 5 estrelas, eu já vi o deslumbre deles, né? E na hora do café, que foi engraçado, porque na hora do café, os moleques, eles entravam olha, aí eles começaram a encher a mochila, aí pegavam a maçã. Eu, não, pode levar, pode pegar, tudo é nosso. Bem, encheram mesmo. Sabe? Mas foi um negócio muito legal. Foi tão bom que o Kobe fez uma entrevista com eles, fez um vídeo com eles, né? Da chegada deles, esse deslumbre deles, na quadra, tal, foi muito legal. Então, isso nos deixa muito contentes. É algo que só os jogos escolares podem proporcionar. Exatamente. A outra foi 2023, eu acho, em Palmas. Eu fui como chefe de delegação do futebol feminino. Em Palmas. Em Palmas. Eu não lembro, eu acho que foi 2023. E nós fomos campeões brasileiros e as meninas foram para o Marrocos disputar o Mundial. Mas o que foi engraçado nesse estudinho, porque eu era chefe de delegação, eu era psicólogo, eu era enfermeiro, eu era massagista e era auxiliar técnico. Até aí o Jones, meu amigo Jones, um abraço aí, Jones. Ele sempre fala isso, que a gente se encontra. Pô, foi muito legal, sabe? Ver as meninas já dando de tudo. Os jogos eram 11h30, meio-dia, 1h. Nós chegávamos cansados, sabe? Então, a gente teve todo um trabalho. A gente chegou até a comprar 2 sacas de gelo. O Jones conseguiu mudar de apartamento para um apartamento lá que tinha uma banheira enorme lá que dava 2 pessoas. A gente encheu as banheiras com 2 sacas de gelo, pode entrar aí. Elas entravam, ficavam lá alguns, 2 minutos no máximo, e saía, trocava. Isso tudo para recuperar, porque os jogos eles eram muito intensos. São desgastantes, né? Muito desgastantes. Então foi uma experiência, assim, uma coisa que eu não vou esquecer. E, por fim, vou agradecer aqui a você, os colaboradores aqui da Federação, pela oportunidade, falar um pouco da minha vida, da minha experiência. Agradecer aos colegas lá do NEL, os colegas de trabalho de outros locais também que passaram. E estou feliz, estou contente com essa explanação. Espero que a Jaqueline esteja me vendo lá, está em São Paulo. A Jaqueline foi minha goleira lá no Santo Afonso. É outra história. Ela se formou, era minha goleira no Bancrévia, e depois ela se formou em Educação Física, e ela continuava jogando, né? Ela recebeu um convite de São Paulo para jogar em São Paulo. E ela veio me procurar para saber o que eu achava. Eu disse, vai-te embora, o que tu está esperando? Lá tu vai ter oportunidade de trabalho, ela já era adulta, já estava formada, vai ter uma ajuda de custo, como atleta, vai ter alojamento, e lá tu vai ter experiência. E ela foi. Hoje ela é professora do Abaco, que agora, eu até vi agora uma foto dela com os moleques lá no Mundial. Acho que ela ganhou o Geber lá no Abaco de São Paulo. Eles estão lá no Sul-Americano, né? Isso, no Paraguai. Isso, eu vi uma foto dela. E fez curso de arbitragem, trabalha numa escola particular, numa escola prefeita também. Fez a vida dela e eu fico muito feliz com isso. Porque ela não queria, então ela veio me consultar e eu dei minha opinião e deu certo.
Ser professor também é influenciar os alunos para ir para o caminho correto, né? A gente fica feliz quando eles escutam a gente, né? Exatamente. Aí eu quero encerrar aqui com uma frase. Essa frase, inclusive, eu passei até para a nossa primeira-dama, Instagram dela, quando a gente estava naquela correria dos ônibus. Aí eu fiz essa frase aqui para ela. O esporte é a maior forma de transformação social que a sociedade pode ter. Eu passei a frase e pedi a ajuda dela, para ela dar um reforço. Deu certo aí, não sei se ela teve também, mas deu certo que muita gente se envolveu, os pais se envolveram e deu certo, a gente conseguiu levar o pessoal para Uberlândia. Essa frase sintetiza todo o espírito que é o trabalho com o desporto escolar, né? É o futuro dessas crianças e adolescentes. E, por último, eu falo aí para os pessoal que está cursando, que está terminando aí a educação física, que foquem no seu trabalho, estudem, pesquisem, né? E, acima de tudo, aprendam a ensinar, porque nem todo mundo sabe ensinar. Às vezes você tem um conhecimento muito grande, mas você não sabe passar. Então você tem que procurar uma metodologia para melhor passar o seu conhecimento, que é para o seu aluno aprender e você aprender com ele. É isso. Então, pessoal, queria agradecer a todos vocês que acompanharam durante esses minutos aqui, escutando a história do professor Jorge Paulo, nosso vice-presidente da FPDE. E, Jorge, um abraço, tudo de bom para você e sabe que pode contar sempre conosco. Então, para finalizar, galera, só uma salva de palmas aqui para o Jorge. Tchau e até a próxima. Tchau, pessoal.